fiel. Amém. Trouxe um profeta para me substituir. Uma porção dobrada, eu creio. Aleluia. Vem para cá, Luiz. Ser profeta de Deus para essa geração. Aleluia. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus? Diga assim: Deus, usa o teu servo uma vez mais, na autoridade do teu nome. Diga assim: Luiz. Bora, gente, anima, diga: Luiz. Fala tudo. Que Deus mandar. Quem pode aplaudir Jesus? Sabe o que faz? Eu estava planejado para pregar hoje, só não sabia que seria aqui. Deus já tinha me dado uma palavra, eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, 14. Quero agradecer já, pastor, se você está vindo da tua casa. Irmãos, pelo costume da casa, vamos de pé para a leitura da palavra. Trago um abraço da minha igreja, a Igreja Batista da Nova Igreja. Estou numa batista, mas não sou batista não, gente. Eu sou pentecostal, viu? Talvez não tanto como meus irmãos aqui que tiveram, né? Porque eu já estou meio misturado as águas ali. Estou um pouco mais calmo, né? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1 até o verso 5. Leiam comigo. Minha versão é a versão da King James. Segui a caridade, que desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Irmãos, eu quero fazer mais uma oração, por favor, me acompanhe nisso. Espírito Santo de Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero orar junto à tua igreja, meu Pai, porque eu não sou nada, nem ninguém, totalmente dependente de ti. Eu oro, meu Pai, para que aqui não seja uma palestra, mas sim uma pregação, meu Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que os teus filhos sejam como uma terra boa, meu Pai, onde receba essa palavra e ela frutifique. Porque, meu Deus, não terá proveito aqui estar falando se não for a tua palavra. E teus filhos ouvindo, meu Pai, não praticarem o que está sendo pregado. Espírito Santo de Deus, eu profetizo. Meu Pai, que o teu fogo, meu Pai, queime nossos corações, que a tua palavra, meu Pai, dê-nos base para nós darmos passos de fé em direção, meu Pai, ao alvo. O alvo, meu Pai, naquele grande dia ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Meu Deus, eu creio nisso. Eu creio, meu Pai, que essa é uma noite diferente. E assim eu profetizo em nome de Jesus. Fala com o teu povo, meu Pai, pois eu não sou nada. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, meus irmãos. Igreja, Deus me deu essa palavra porque, primeiramente, eu já me encontrava bem incomodado com algumas coisas que tenho visto. Todos aqui, né, acho que não precisa perguntar a ninguém que tem noção de que a gente não está no Brasil, não estamos na América do Sul, estamos do outro lado do Oceano Atlântico, se encontrando numa terra onde foi o maior alvo do Evangelho de Cristo durante um bom tempo, onde nasceu a igreja que hoje nós chamamos de protestante, mas é o continente considerado o mais frio de todos, o lugar onde muitos vêm cheios e saem vazios, o lugar onde muitos vêm queimando e esfriam. Mas o Espírito Santo, pastor Filipe, me incomodou com uma coisa: por que que os meus continuam concordando com a falácia de Satanás, que esse lugar é o lugar de esfriar, que Portugal, a Europa é o lugar dos frios? Deus começou a falar algo comigo. Quem foi que começou com essa história? Irmãos, eu quero deixar algo bem claro. Deus nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum ele disse: a Europa é lugar frio. Quem disse isso foi, primeiramente, Satanás com o seu sofisma e ecoando em cada um de nós. Porque nós vemos a dificuldade, a batalha espiritual
sobrenatural que tem esse lugar. Mas, irmão, fica frio quem quer. O mesmo Espírito, pastor, que desceu em Atos 2. O mesmo Espírito, é que eu preciso contar uma história para vocês antes de entrar nessa palavra. Atos 14, melhor, 1 Coríntios 14 só existiu porque e um dia, o Espírito Santo desceu e começou a usar Pedro e todos os apóstolos, começou a usar diversos discípulos, começou a usar diversos irmãos em Cristo. Irmãos morreram, foram levados ao Coliseu, mortos por leões, presos em fogueiras, presos em postes queimados, crucificados, para que hoje esse evangelho chegasse aqui na igreja de Corinto, uma igreja que não era nem um pouco perto de Jerusalém, onde a igreja começou. Irmãos, e Campelos é muito longe de Jerusalém. Mas o que Cristo disse? Ide, pregai por todo mundo. Em Atos 1, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E se o evangelho chegou aqui, e se aos confins da terra foi alcançado, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, hoje eu quero deixar algo bem claro nessa noite, que se você pensava assim, que cai por terra hoje esse pensamento. Porque, irmão, onde que o Espírito Santo tem fogo? Onde o Espírito Santo está é quente. Aleluia. Se essa terra é fria para quem é frio, porque quem é quente é quente. Aleluia. Não tem lugar onde tem um cristão de oração que seja frio. A batalha pode ser diferente, mas deixa eu te dizer, eu conheço crente que se desviou no Brasil, crente que se desviou aqui. Mas eu conheço também crente, pastor, que ficou quente lá e ficou quente aqui. Então, irmão, primeiramente, chega de desculpa. Segundamente, vamos para a palavra. Eu preciso deixar algo bem claro aqui. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, Paulo arrepiou essa igreja. Irmão, ouça a raivada santa foi que Paulo deu nessa igreja. A igreja de Corinto, na sua primeira carta, acho que metade dos irmãos ficou em choque. A outra metade ficou escandalizada. Irmão, não teve quem saiu bem depois dessa carta. Paulo dá um sermão daqueles. Só que essa é uma igreja que a gente vê a evidência e a existência de dons espirituais, dos quais Paulo se vê na circunstância, na situação de ter que ensinar a eles sobre esse assunto, porque era uma igreja que manifestava os dons espirituais. E já a partir daí Deus começou a colocar algo no meu coração. Luiz, quantas igrejas você tem passado e você tem visto os dons espirituais? A igreja de Corinto é uma igreja onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, meu irmão, vai detonar com os irmãos. O negócio é feio. E ainda assim é a igreja onde os dons de Deus se manifestam. No mínimo eu percebo que aqueles irmãos podiam errar em muita coisa, mas eram irmãos que procuravam Deus, que procuravam o Espírito Santo de Deus. O que eles erravam, isso não me interessa. O ponto é uma igreja onde o Espírito Santo se faz presente, é uma igreja onde os dons espirituais são existentes. É o primeiro ponto que eu preciso dizer para vocês. É impossível, pastor Felipe, a gente ir numa igreja e ver a evidência do Espírito Santo, senão pelos dons dele, os dons que ele deliberou sobre a sua igreja. É diferente eu vir aqui não estar, eu não pertenço a essa igreja, e Deus me usar num dom profético, num dom da palavra, que eu profetizar, e fogo cair, e depois eu vou embora. Isso não é evidência de Deus na casa, isso não é evidência do Espírito Santo da casa. A evidência do Espírito Santo da casa é quando cada um de vocês, irmãos, que aqui estão, além do pastor, são profetas de Deus, são homens e mulheres de Deus, pessoas de revelação, pessoas profetas de Deus, pessoas que manifestam o reino de Deus aqui dentro e lá fora. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E não só. Lemos aqui no verso 1, mas eu quero deixar por último. E no capítulo 13, no capítulo anterior, Paulo vai deixar bem claro que de todos os dons, o maior é o amor. A gente vai chegar lá. Mas eu preciso deixar bem claro para vocês, meus queridos irmãos, não existe igreja cheia do Espírito Santo que não manifesta dom nenhum. Desculpa lá. Se tem alguém aqui que segue a doutrina da presbiteriana ou da batista, tu está numa assembleia, então tu vai ouvir o que umas verdades que talvez lá não te disseram. O Espírito Santo de Deus, desde Atos 2, desde quando ele desceu com dom. Os dons cessaram. Eles dizem, mas eu creio
na palavra de Deus. Aleluia. O mesmo Espírito que teve com os apóstolos, o mesmo Espírito que teve em Paulo, você está comigo, os dois vão cessar. Eles continuam. E eles estão aqui nessa casa. Por que eles estão aqui nessa casa? Porque o Espírito que dá está aqui nessa casa. Irmãos, Paulo diz algo muito importante aqui. Olha aqui, ele diz: desejar. Ei, eu quero que você preste atenção numa coisa. Você não escolhe qual dom você vai ter. Você não escolhe qual dom o Espírito Santo vai te dar. Eu quero te dar um testemunho aqui muito engraçado, pastor, inclusive. Deus, ele, quando me batizou, eu lembro que foi num culto, num congresso, e assembleia, só raiz assembleana. E no fim do congresso, eu já estava uma semana orando e jejuando para ser batizado do Espírito Santo, que eu falei, meus amigos tudo fala, tudo roda, tudo dá lugar, e eu não, eu estou aqui, parece até o Batista, quem diria que agora eu estava numa Batista, meu Deus do céu. E eu estava, meu Deus, eu quero viver alguma coisa, o Espírito Santo de Deus. Nos 45 mais 2, no finalzinho do culto, o pastor que estava pregando, o pastor, o profeta de Deus, virou assim: não, mas ainda tem gente que vai ser batizada aqui hoje. Irmão, quando ele falou isso, foi ele falar e eu recebi. Comecei. Aleluia. Agora glória a Deus. Mas, irmãos, eu era meio tímido, eu confesso. Eu falava assim, sabe quando tu tá aprendendo o inglês? Aí tu fala só, good morning, acabou. Tu fala nada, tu fala bom dia. Acabou, eu queria aprender um novo idioma. Eu orando, e o Espírito Santo na semana seguinte, eu estava no retiro, o Espírito Santo me deu um dom de variedade ali. Aí eu comecei, não. Aí eu não falava só uma frase, eu falava o capítulo inteiro, tá vendo? E foi embora. Aí Deus foi me dando, e desde que eu fui batizado, eu não falo a mesma língua que eu fui batizado. Com o tempo já vai mudando. Sei lá que mistério é esse, mas ele faz. E eu comecei a ficar impactado com aquilo, e desse momento, Deus começou a me dar alguns outros dons. Deus começou a me dar revelações, Deus começou a me dar visões. Eu ficava assim, sei lá, tá ficando sinistra a coisa, peraí. Eu queria só falar em língua. Daqui a pouco Deus começa a me mostrar coisa. Eu começo a ver uma luz ali acendendo do nada, não tinha luz nenhuma. Eu começo a ver o demônio passando, eu falo, tá errado isso aí, filho, não é aqui, não é bem-vindo não, mete o pé. Eu comecei a ficar, meu Deus. E eu falei, fiquei empolgado com isso, eu falei, então Deus, já que o Senhor está me dando essas coisas, por que não? Eu quero interpretar língua estranha. Eu comecei a orar. Propósito de oração e jejum. Quero interpretar língua estranha. Eu quero saber o que os irmãos, eu quero saber o que eu falo. Que mistério é esse? Quero desvendar esse mistério. Eu não gosto muito de mistério, eu confesso. Eu gosto de saber das coisas, eu sou curioso. O irmão começa a falar aqui língua estranha. O irmão estava aqui dando lugar. Eu queria saber o que ele estava falando. Que mistério é esse que está falando com Deus? Eu sou curioso, queria saber. Eu comecei a orar. Irmãos, de uma forma engraçada, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: tu quer o quê? Tu quer interpretar? Para quê? Qual é o propósito da tua interpretação? Eu quero saber. Então vai ficar querendo. O meu dom não é para matar a tua curiosidade. O meu dom não é para te autopromover. O meu dom não é para saciar a tua vontade. O meu dom é para edificar a minha igreja. Já te dei o dom de profecia. De vez em quando eu te mostro coisa, até faço tu sonhar. Tu quer mais o que, meu filho? Para de palhaçada. Desculpa a palavra, gente, mas é mais ou menos isso. O Espírito Santo falou para mim, para com isso. Aí, gente, a gente precisa começar a vigiar e orar contra isso. Para que nós queremos dons espirituais? Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem entende o que está sendo que em espírito ele fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. A língua estranha tem um propósito pessoal e individual. A profecia tem esse poder aqui. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Você está ouvindo algo, e talvez você nunca tinha ouvido, ou você já ouviu, mas você está relembrando algo, e você está compreendendo isso, e você vai para casa pensando, realmente, se eu não sou usado em dom nenhum, eu quero Deus, mas também não quero o meu, eu quero que o Senhor quer me usar. Estão percebendo a diferença? Se não for com esse propósito, a igreja do Senhor, pastor Felipe, se eu recebo um dom, e não for com o propósito de edificar a igreja, eu não vou receber dom nenhum. Não faz sentido. Eu vou falar algo que é um pouco polêmico, mas é a palavra de Deus. Em Efésios 4, a Bíblia diz sobre 5 ministérios. Está lá escrito: os ministérios são dados por Jesus Cristo. Uns foram dados para apóstolos. Se vocês quiserem ler comigo, por favor, para ninguém achar que eu estou falando besteira, eu preciso ir lá com vocês.
tenho essa responsabilidade de ler Efésios capítulo 4, a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Quero ler isso com vocês. Porque há muitos mitos, há muitas falácias, há muitas historinhas sobre esse assunto. E a gente precisa falar de Bíblia. Verso 11. Eu vou começar do verso 10 para você saber quem foi que deu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Você sabe de quem está falando, né? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Agora o verso 11. E Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos dá habilidades quando nascemos. Alguns tocam, outros falam, alguns jogam bola, outros são bons gerenciadores. Aquele líder por natureza, habilidades usadas aqui dentro e usadas lá fora. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, talvez você fale assim: nossa, ele tem um jeito de falar que é interessante. Tem gente lá fora que fala muito melhor do que eu. Nossa, irmão, aqui toca muito bem. Tem gente lá fora que toca muito melhor. Tem gente que lidera, lá fora tem que lidera melhor. Habilidade, irmão, é algo que Deus deu ao homem. Ministério é algo que Jesus dá aos seus filhos. E dom espiritual é que o Espírito Santo dá àqueles que o buscam em espírito e verdade. Aleluia. Tocar por tocar não é dom, nem muito menos ministério. Se um músico toca, ele pode ser como ministro, um pastor que ministra, um profeta que ministra. Ele pode se enquadrar em outros ministérios. Ele pode ter dons. Alguém toca e tem unção, alguém fala e tem unção, alguém varre o chão e tem unção. Ei, não confunda as coisas. Dons espirituais é aquilo que o mundo não tem, que o carnal não tem, mas que o espiritual faz e edifica a igreja. Aleluia. É aqui que eu quero chegar com os irmãos. Se alguém, e aqui vocês precisam identificar isso, irmãos, porque isso é muito sério. Quando o anticristo vier, e eu creio que a gente nem vai ver a cara dele. Amém? Ou alguém que vai querer ficar aqui para poder ver. Tu quer ficar? Eu não quero. Então beleza. Se você quer, depois lá no céu, caso tu vá, tu me conte como é que ele é. Eu não quero saber. Irmãos, em 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre falsos profetas, sobre operadores, apocalipse, de sinais, obras malignas, que não vão ser feitas com o nome de satanismo, mas serão com o nome de igreja do Senhor. Obras de Satanás feitas por meio de divisão, operado por meio de engano. Pessoas que falam bem, mas falam aquilo que a gente quer ouvir. Pessoas que cantam bem, mas só cantam música que alimenta o nosso ego. Pessoas que talvez até curem, mas não em nome de Cristo, porque de Cristo eles não terão nada. Como eu vou identificar? Irmãos, não é o que se vê, é o que se sente e se atesta, porque o Espírito confirma quem é do Espírito. Aleluia. É aqui que está o ponto. Dom espiritual não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós recebemos e não entendemos como flui, mas flui com quem vive uma vida em Deus. E eu começo a te dizer então o que são os dons espirituais, a começar pelo que a gente leu, a princípio, o falar em língua estranha. Alguém aqui que é batizado em língua estranha treinou a língua que fala? Alguém aqui fala comumente essa língua? E quem recebeu variedade de língua estranha? Quando a linguagem que Deus te deu mudou, tu ouviu ela em algum lugar? Tu recebeu ela de algum vídeo? Eu quero dar aqui o microfone agora. Quem foi que treinou e estudou e ainda ouviu falar de alguém a língua que tu fala? Eu quero saber quem é aqui viu um dialeto e começou: eu estou lendo aqui, eu estou entendendo tudo, porque é a língua estranha que eu falo. Isso é dom.
não tem na terra. Vem do céu e volta para o céu. Porque a igreja do Senhor é o alvo do dom. Se eu falo em língua estranha, eu edifico a mim mesmo. Mas agora vamos para outro dom, se eu profetizo. Se Deus me usar agora em profecia e em palavra de conhecimento aqui para o meu irmão, e eu começar a falar, tudo. Irmão, quem me contou? Quem me revelou aquilo que ele talvez não tenha falado nem para a esposa dele, não tenha falado nem para os filhos dele, não tenha falado nem para os amigos dele? Quem foi que cochichou no meu ouvido? Que fofoca foi essa? Veio dele. E o alvo é a sua igreja. Quando eu começo a pregar e eu começo a falar de algo que eu não pertenço nessa igreja, eu começo a falar e talvez essa palavra já seja algo que vocês já estavam falando, algo que estavam orando. E aí? Isso é boa eloquência? Será que eu sentei com o pastor e comecei a conversar com o pastor? Pastor, o que é que a tua igreja precisa ouvir? Vai eu falar uma palavra que eles vão gostar? Pergunta para ele. Nem sabia eu que ia vir mesmo. Decidi hoje. E hoje mesmo. Deus falou, essa palavra é essa igreja. Essa palavra Deus já tinha me dado. Só não sabia para onde. Toda a gente falava. Dom espiritual, meu filho. Tu pode sentar e estudar muito Bíblia. Dom é dom. Dom é dom. Conhecimento, sabedoria, adquire-se. Dom, recebe. Por isso que há muitos no altar que forçam, que se esforçam, mas há aqueles que Deus falou, esse vai, porque eu quero ali. Ah, e quem não é do altar? Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi algo muito importante. No reino de Deus, 2% se faz dentro da igreja. 98% do reino de Deus está lá fora. Se tu não for chamado para o altar, meu filho, pode ter certeza que tua missão é grande, porque é mais difícil. Uma coisa é operar aqui, outra coisa é operar lá fora. Quem tem Deus chamou para ser missionário, aguenta o rojão. Se tu acha que pregar é palha, vai lá fora. Vai anunciar. Irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu sou um cara que sempre vivi de evangelismo. Confesso que aqui em Portugal, pastor, eu estou passando fome. Porque eu devia estar evangelizando mais, eu confesso. Eu fui em alguns evangelismos. E estou extremamente incomodado com a minha situação atual, porque eu queria estar evangelizando muito mais. E lá no Brasil era interessante porque a gente ia para uma praça, coisa que aqui todo mundo implica. Não pode botar uma caixa de som na praça, a gente colocar uma caixa de som. E aí os irmãos lá tocavam, e os irmãos que se empolgavam. Qual a necessidade? Começavam a profetizar, estralando o som. Ai, que glória, que saudade. Que saudade. Numa praça, a mesma praça que a gente fazia segunda-feira, no domingo e no sábado rolava um pagode. No mesmo lugar a gente ia lá e evangelizava na segunda-feira. Irmãos, inúmeros testemunhos. Conversões, cura, câncer que foi expelido, demônio que foi expulso. Ah, pastor, que saudade disso. Irmãos, eu vou te dizer, ir para a igreja 7 dias da semana era tranquilo, perto de estar naquela segunda-feira naquele lugar. Ô batalha, ô batalha. Eu passava naquele mesmo lugar às vezes, mas quando era naquela segunda-feira à noite, meu irmão, as pernas pesavam, coração acelerado. Batalha espiritual. O reino de Deus também é lá fora. E quem disse que dom espiritual é só aqui nesse altar? Está enganado. E está muito enganado. Está muitíssimo. Eu quero falar o que o Espírito Santo estava colocando no meu coração, pastor, quando eu estava ali. E tem muita gente que talvez nessa desculpa, eu não sei se você está aqui, não se sinta ofendido. Eu vou te dar aqui uma instrução. Se você é do tipo de pessoa que diz assim: lá fora eu não manifesto nenhum tipo de dom espiritual porque o meu testemunho fala por mim, eu dou um bom testemunho e minha pregação é o meu testemunho. Deixa eu te dizer algo. Bom testemunho até o ímpio dá. Se o ímpio não chega a palavrão, não fuma, é correto no seu emprego, não é mal com as pessoas, tu até vai confundir, parece até crente, mas não é. Às vezes o cara é só uma pessoa boa, educada, né? Decente. E aí? Eu já conheci ímpio, pastor, que eu falei, não, você é crente. E não é. Já conheci crente, que eu falei, duvido que é crente, já. Bom comportamento é uma coisa, ser luz e carregar ela é outra. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, um crente que tem o dom espiritual, que recebe do Senhor, seja de profecia, seja visão, revelação, seja lá qual for o dom, meu irmão.
Ele não se aguenta, filho. Uma hora ele tem que manifestar, porque o espírito que está nele queima quando quer alcançar alguém. E o instrumento, como o irmão muito bem disse, é você. Você não escolhe a hora, você não escolhe o lugar. Deixa eu te dizer, se você tem um dom e está em dúvida, eu te digo, normalmente o dom espiritual não se manifesta quando você quer. Talvez é quando você nem mesmo imagina. Irmão, quem nunca? Talvez quem recebeu esse dom. Se você tem o dom da profecia, irmão, está na rua, já era. Deus começa a falar e aborda aquela pessoa. Ah, meu filho, é tenso. Mas todas as vezes que eu fui, não me arrependo de nenhum. Porque Deus não falha. Deus não falha. Assim é o dom. Ah, Luiz, você está falando todas as coisas, beleza. Vamos supor que você é alguém que não tem dom nenhum, que não manifesta dom nenhum. Eu quero te encorajar a algo. Você não é menos crente do que ninguém. Talvez a sua situação seja: você não tem se importado com esse assunto, não como devia. Irmãos, Paulo vai dizer, desejar. Esse desejar não é como tipo, eu desejo visitar a Grécia. Quando eu tiver dinheiro eu vou. Quando eu tiver tempo nas minhas férias eu vou lá para a Grécia. Não é esse desejo. É o mesmo desejo quando você está cheio de fome. Está voltando. Olha, eu vou botar uma situação que eu me enquadro agora. Eu voltei a trabalhar recentemente. Glória a Deus por isso. Sabe quando tu está voltando para casa depois do trabalho, está cheio de fome, tudo que tu deseja, chegar em casa e tomar um bom café da tarde ou jantar? Sabe esse desejo? Sabe esse desejo? Sabe, pastor filho, quando tu está, ou quando tu está saindo do jejum, vai entregar o jejum, tá doido para beber um copo d'água, tá doido para comer uma refeição decente. Sabe esse desejo? É esse desejo. É uma fome, é uma sede pelo aquilo que só o Espírito Santo dá. É isso que Paulo está dizendo. Só que ele também instrui. Não queira algo que apenas te edifique, porque ele quer, ele diz: eu quero que todos vocês falem. Quero que todos vocês falem livros. Mas quando for pedir, quando for desejar, deseje o da profecia. Mas entenda, não é que a profecia é o único dom, é o único que edifica. Não. Paulo, ele joga lá em cima, profecia. Para que a gente entenda que esse dom é um dom que edifica a igreja. Queira algo que edifique, não apenas a igreja, mas que edifique as pessoas que estão ao seu redor. Queira ser um abençoador. Exerça o teu ministério. Deseje o dom espiritual. Seja luz. Não queira ser um bom testemunho. Eu tenho uma boa conduta. Queira ser uma tocha onde você passa, você inflama. Queira ser avivado espiritualmente. Queira ter vida com Deus aqui dentro e lá fora. Isso, irmãos, é que é manifestar a glória de Deus. Quando a glória desce aqui nessa casa, é porque nós estamos buscando a Ele. Mas para manifestar a glória, não é Ele em nós, é Ele através de nós. Isso é manifestar a glória de Deus. O mundo só vai conhecer a glória de Deus se através de nós ela se manifestar. Não é em nós, porque nós já recebemos e já conhecemos. É através de nós. Irmão, sincero. Eu quero terminar, porque meu tempo já se foi. Eu preciso falar para vocês sobre o último ponto. É impossível, pastor Felipe, eu vim aqui falar sobre o dom, te encorajar a receber os dons espirituais. Luiz, por que tu não explica mais sobre eles? Eu vou explicar? Não. Quando chegar em casa, joelho no chão, Espírito Santo, tu que dá, tu que sabe, me fala, me revela, abre a Bíblia, vai ler, vai orar. Ele é a melhor profissão que pode te dizer. Até porque, se eu fosse falar, eu ia falar besteira. O que eu sei é o que eu recebi. E do que eu recebi, às vezes nem eu entendo. Como é que eu vou aqui dizer não? Mas eu quero te dizer algo bem claro nessa noite. É que de uma coisa eu tenho certeza, e não volta atrás. É que para todos aqui, o Espírito Santo tem algo. Para todos de vocês, Deus tem um propósito. Jesus tem um ministério, o Espírito Santo tem um dom. Ninguém que receba o Espírito Santo, aceite Jesus como Salvador e tem Deus no coração, vai viver como uma cadeira, parado, só serve para qualquer coisa. Não. Você não foi chamado para ser poste. Poste fica parado, só ilumina quem passa. Você foi chamado para ser lamparina. Deus te pega, te leva. Por onde tu passa, Ele vai acendendo, Ele vai acendendo, Ele vai acendendo, Ele vai acendendo.
Mas não tem como eu falar sobre isso tudo e não falar sobre o amor. Na minha versão, caridade. Paulo escreve o capítulo 2. Ele fala sobre os dons e sobre como que receber os dons completa o corpo de Cristo. É tanto que aí que a gente vai aprender sobre ser a mão, ser o dedo, ser a cabeça, que é Cristo. É nesse texto de capítulo 12 que Paulo vai falar que cada um recebe um dom segundo aquilo que o Espírito Santo dá para que todos sejam diferentes. Se tiver 3 pessoas e os 3 terem o mesmo dom, não tem proveito. Assim como o corpo não é feito só de mão esquerda. 2 mãos esquerdas, não. Uma esquerda e uma direita. Assim um profetiza, assim o outro ministra, assim o outro cura, assim o outro revela, assim o outro fala em línguas, assim o outro interpreta. E assim toda a igreja edificada. Só que quando Paulo vai falando isso, ele para e fala o capítulo 13. O amor. O amor. De todas as coisas. Fé. Gratidão. Dons. A mais importante, o amor. Um novo mandamento vos dou, assim disse Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Mas não vos enganeis. Porque se vocês não amam o seu irmão a quem vocês veem, vocês não podem falar que amam o Pai. Irmãos, eu preciso terminar dizendo uma coisa. Talvez se você não manifeste ainda nenhum desses dons sobrenaturais, que você comece pelo amor. Porque ele não é só o primeiro, ele é o mais importante. Sem amor, nada vale. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, Paulo não disse que o principal dom é o da profecia? Mas ele mesmo vai dizer que ainda que ele profetizasse, sem amor, nada seria válido. Irmãos, amar o próximo como a ti mesmo é mandamento. No versículo 1, se você ler na sua Bíblia, Paulo vai te falar: desejai os dons, mas segui com amor, segui a caridade. Uma coisa é queira, outra coisa é faça. Queira dons, ame. Queira ser usado, ame. Queira receber algo, um dom espiritual, mas ame. O amor é mandamento. O amor é ordem, é regra, é base. Tudo começa no amar a Deus e tudo se complementa no amar ao próximo. Aí está todos os mandamentos. Fique de pé, igreja, se faz favor. Eu preciso finalizar agora nesse momento. Pastor, se me permite, quero fazer uma breve oração. Eu quero orar. Eu não pretendo chamar aqui ninguém na frente. Não quero constranger ninguém. Mas você sabe da tua vida com Deus. Você sabe do teu tempo com Deus, do teu relacionamento com Ele. Talvez você seja alguém como eu, como eu fui. Alguém que queria receber, nem que seja o primeiro dom. Talvez você queira receber o 5º. Não sei. Vai que Deus te privilegiou. Talvez você não tenha dom nenhum. E você nem estivesse pensando sobre isso. Mas eu quero deixar algo aqui bem claro. Isso tudo você se resolve tu e Deus lá no teu secreto. Mas eu quero aqui profetizar que, com dom ou sem dom, que essa seja uma igreja que ama, porque amor é mandamento. Não ter dom pode até não ser culpa tua, mas não amar é. Não ter dom talvez não te jogue no inferno, mas não amar te joga. Eu quero orar aqui que seja uma igreja que, antes de ser usado por Deus, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo, porque a partir daí tu pode receber todos os dons que o Espírito Santo tem na cartela dele, ou receber apenas um. Te garanto, a tua salvação vai estar de pé, porque todos os mandamentos se cumprem no amor a Deus e amar ao próximo. Todos. A tua santidade é blindada quando você ama, e ela é renovada quando você permanece em Deus, e ela é revelada quando você é usado por Ele. Amém? Tudo começa no amor. Fechando nossos olhos, preciso te entregar. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento por uma igreja, Deus, que vai ser sim uma igreja que manifesta dons. Eu creio que o pastor Felipe vai ter o trabalho de saber para quem eu vou pregar nessa noite, quem eu vou colocar para essa oração, quantos irmãos têm de intercessão para poder quitar, quantos irmãos que revelam, que veem, que falam, que profetizam, que entregam. Eu creio, meu Pai, que essa vai ser uma igreja que dons não vai ter falta. Mas, meu Pai, eu quero profetizar com ainda mais rigor e com ainda mais fervor, que
Que em nome de Jesus, essa vai ser uma igreja marcada por uma igreja que ama. Ama a Ti, Deus, porque Tu és digno de todo o nosso amor. E ama o próximo, meu Pai, porque o Senhor nos mandou. E não é amar o próximo de qualquer forma, é como nós amamos a nós mesmos. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que essa igreja será marcada por uma igreja que faz a diferença, porque primeiramente ama. Porque primeiramente ama. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, como aqui já foi declarado, declaro mais uma vez, que todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, todo espírito, meu Pai, de desunião, tudo aquilo que opera, meu Pai, para tentar fazer guerra entre os irmãos, já caiu em nome de Jesus. E não haverá desamor, pelo contrário, meu Pai, eu creio, o Senhor separa o joio do trigo. Se o joio não virar trigo, vai ser lançado fora, e o trigo o Senhor resguarda. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, meu Pai, que quem ama será, meu Pai, honrado, mas quem não ama, Deus, será corrigido. Tenha misericórdia, meu Deus, corrija a tua igreja, meu Pai, leve ela para mais próximo de Ti. E eu oro, meu Pai, para Ti através do pastor Felipe, meu Pai, esse rebanho em amor, meu Pai, venha ganhar muitas almas. Em nome de Jesus, Campelo será marcada por uma igreja que ama. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Pode aplaudir Jesus que merece essa palavra. Mais forte, mais forte.